Programa Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Vitor Hugo Automóveis. Eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET, a TV Santa Maria TV, que é nossa. Então, 10 anos de programa, 2022, fechamos 10 anos, então vocês nos dão um orgulho e uma alegria muito grande, e é por vocês que nós estamos aqui, sempre preocupados em trazermos assuntos para conversarmos aqui do seu interesse, sem a mínima dúvida. E hoje tenho certeza que será mais um sucesso em termos de preocupação, dúvidas. Esses são os momentos para nós debatermos exatamente isso. E com muita satisfação, nós estamos recebendo aqui a Márcia Moro da Rocha. A Márcia, ela é vice-presidente da Associação Brasileira de PROCONs. Márcia, mais uma vez aqui no nosso programa, te agradeço de coração, muito obrigado. E sempre quando se fala, Márcia, em defesa, nós nos sentimos protegidos, É a questão, então, da proteção. Então, seja bem-vinda. O que tu tens de novidade aí a respeito de PROCON para nós, Santa Maria, e evidentemente, tu como fazes parte agora da vice-presidência a nível brasileiro, como que está o Brasil todo dentro da sua organização em termos de PROCON? Primeiro de tudo, quero agradecer o convite, mais uma vez estar aqui e falar de algo que me é muito caro, que é a defesa do consumidor. Legal. Nós começamos amanhã, em Brasília, a reunião do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e que ele é formado pelos PROCONs, Ministério Público, defensorias, E a gente faz 2 a 3 reuniões dessas por ano. Normalmente elas acontecem em Brasília, que a gente vai definindo as nossas pautas durante o ano e discutindo assuntos que nos são caros. A gente tem, para essa reunião agora na quarta-feira, dos PROCONs e com a Secretaria Nacional do Consumidor, as reuniões são individuais do Ministério Público, do Conselho de Defensores, e depois a gente junta numa única, todos, que a gente conversa sobre o que acontece no sistema. E os pontos principais que a gente vai discutir nesse ano, que é o projeto, a lei do superendividamento, que foi aprovado no ano passado, que o sistema todo estava numa expectativa da regulamentação. E eu digo assim, a gente não tem sido muito feliz nesses últimos anos, até porque entendemos que vários direitos já consolidados, eles estão sendo desrespeitados pelas medidas provisórias, as convertidas em lei e outras atitudes. E agora saiu esse decreto que era para regulamentar, uma definição do que seria o mínimo existencial, para que a gente pudesse trabalhar essa lei, em função de que a pessoa tem que ter uma renda, que ela não pode ser dentro utilizada. De um determinado padrão. Exatamente. Porque tu é superendividado quando tu já está com mais de 100% daquilo comprometido. E isso não é prerrogativa assim de quem ganha salário mínimo. Sim. Entende? Várias pessoas têm um endividamento assim, bem comprometedor e com boas rendas. Mas o que se nota que não é uma coisa assim por compulsão, são problemas existentes. E mais, as pessoas elas vão se superendividando justamente porque elas estão querendo não ficar sem o crédito. Buscando uma solução. E essa solução não chega. Essa solução ela acaba sendo uma bola de neve. Exatamente. A gente tem situações assim bem críticas. Algumas pessoas já estão fazendo um cadastro aqui em Santa Maria para a gente poder
trabalhar isso, né? Mas esse decreto do mínimo existencial, eu digo assim, ele colocou ele tem coisas ali que não há previsão na lei, porque decreto é para regulamentar o que está na lei, né? Sim. E a gente tem assim a nítida impressão de que há um esvaziamento dessa lei. Foi uma luta de 12 anos do Sistema Nacional, né? A gente teve uma locomotiva na nossa frente, que era a professora Cláudia Lima Marques, né, que é uma professora da URGS e é autoridade nacional e mundial. Uma precursora, exatamente, batalhadora nesse sentido. Ela é uma autoridade nacional e mundial, respeitadíssima, orgulho que seja gaúcha, né, mas as coisas não estão acontecendo como o esperado. Né. Eu espero que num breve tempo isso mude, para que a gente consiga trazer essas pessoas de volta com uma coisa mais fácil, de que a gente não encontre tantos empecilhos para a gente poder fazer essa lei, ela realmente funcionar. Márcia, esse mínimo aí, qual foi o impacto deste decreto? Ou seja, como era antes e como ficou? Não, antes a lei do subsidiamento foi justamente para que a gente pudesse organizar, né? E não que tem um projeto piloto que começou no Rio Grande do Sul, né? Que a professora Cláudia participou e depois mais duas juízas, né? A Karen Bertoncello e a Clarissa Costa de Lima. Então tem esse projeto piloto no Rio Grande do Sul que tinha um regramento de chamar todos os credores, né? Num bloco único e ali fazer a negociação. A lei prevê a mesma coisa e aquele fornecedor que não comparecer, né, ele é excluído automaticamente e o desconto aquele deixa de existir. Tá, que poderia ter um benefício e está fora. Mas o objetivo não é esse, o objetivo não é calote, o objetivo não é nenhum, o objetivo é organizar a vida dessas pessoas e porque isso prejudica várias famílias. Sim, imagina. Dá problema familiar, as pessoas não têm condições, por exemplo, chega lá pra gente assim, uma pessoa que não consegue comprar um saco de pãozinho. Sim, sim. Entende? Imagina. E tem alguns bancos assim que a gente tem uma difícil relação com eles, né? Claro que a gente sabe que é capitalismo, que é lei de liberdade econômica, seja o que for, mas eu acho que esses últimos 2 anos e meio eles foram muito complicados. Tá, ou seja, não facilita em nada. Nada. E aí tem mais, Márcia, entrando todo um aspecto de repercussão dos 2 últimos anos, como tu falaste agora, a respeito de pandemia e uma série de coisas. Isso trouxe influências? Sim, lógico, trouxe, porque as pessoas perderam renda, houve redução de salários por medidas provisórias, por lei que podia fazer. Teve casos assim que a gente conseguiu fazer alguma coisa de chegar o casal lá, os 2 serem dispensados, com diferença de 15 dias um do outro. Sim. Então assim, eu acho que tinha que haver um pouco um lado mais humano, sabe? As defensorias públicas e o Ministério Público, os próprios, as entidades civis e os PROCONs, é Davi contra Golias, né? Certo, imagina. A gente não tem o poderio econômico. E outra coisa assim que eu disse e falo sempre, não é só dívida financeira que as pessoas têm, sabe? Então assim, acham que é só com dívida financeira. Não é só isso. Isso também, mas as pessoas não estão conseguindo pagar o básico, que é água e luz. Eu fico repetitiva de dizer a mesma coisa, sim. Mas elas não estão conseguindo pagar o básico, água e luz. Imagina. E uma coisa que a gente está contestando, já teve um colega nosso que fez, em questão dos protestos das contas de energia. Por exemplo, em determinado município a conta era R$90, a pessoa foi protestada, só a taxa do protesto era 120. Imagina. Se ela estava com dificuldade para pagar os 90, imagina os 120. E assim, em final do ano passado, saiu uma resolução da ANEEL, totalmente favorável para o lado de lá, né? Porque as agências reguladoras, elas foram criadas para quê? Elas foram criadas para equilibrar as relações entre os fornecedores. Mas não está acontecendo na realidade. Não, os serviços concedidos e os consumidores, de jeito nenhum, claro que não. Elas não cumprem o papel que foi destinado por elas na lei que criaram nunca, não existe isso. Aí saiu uma resolução no final do ano passado, porque antes não podia as cobranças pretéritas, quando as pessoas faziam assim as antigas, né? Depois de 90 dias não pode haver corte, né? Mas isso não poderia ser colocado na conta de energia, entende? Tinha que ser feito em separado o parcelamento para
às vezes a pessoa trabalha como autônomo e tem uma dificuldade de datas diferentes de recebimento, Sim. Então tu pagava a conta de luz numa data e o parcelamento na outra. Essa resolução de 2021, ela veio assim, ó, pode colocar na conta mensal. Sim. Ou seja, a pessoa ou ela paga. Sim. Entende? Ela não tem pagar só a conta e dali uns dias pagar o parcelamento. Não tem negociação, é zero a negociação. Não, está tudo ali dentro. Se ele está com dificuldade, o parcelamento ele é uma válvula de escape. Certo. E é uma negociação, né? Essa própria resolução mesmo nós fizemos, o sistema todo fez várias sugestões, né? Inclusive do parcelamento mínimo, a gente foi ouvido, mas não foi escutado. Uhum, sim. Entendeu? Sim. A gente foi ouvido, mas Esse não foi escutado. O grande problema. A gente foi ouvido, mas não foi escutado. Que nós queríamos que fosse um mínimo maior, tu entendeu? Não só 3. Porque o mínimo é 3 e se apega sempre ao mínimo. Então tinha que ser entre um mínimo e um máximo. Claro. É bem difícil essa negociação, a gente tem facilidade de fazer negociação de débitos com a Corsã, também tem problema, claro, mas tu vai conseguindo de fazer de alguma forma, né? Mas assim, as pessoas estão com esse problema, tem muita gente sem energia nessa cidade, porque não está conseguindo pagar, e aí tem que se defender, ou pega emprestado, ou ele faz um gato, e aí depois quando isso... Sim, aí ele já entra na ilegalidade. Exatamente, e quando o gato é descoberto, aí então vem a retroação. Meu Deus! Entende? Então... Porque, Márcia, o que se nota também é o fator de que dentro de uma foto, que eu posso dizer assim, de uma imagem genérica, em que o sujeito é caloteiro. Ele não está pagando a energia, ele não está pagando a sua água, porque é caloteiro. Não. É essa dificuldade que estas grandes empresas, né, concessionárias, elas têm que ter o conhecimento de caso a caso. Então eu acredito que não está existindo aí uma grande generalização do processo. Pois é, mas é que assim, ó, isso são concessões, são serviço público concedido. Sim. Acho que o olhar tem que ser diferente. E assim, por exemplo, hoje, a determinada, que atende Santa Maria, ela distribui energia para quase 400 municípios. Sim, imagina. Entendeu? E aí tem mais 2 ou 3, e lógico que tu tem as cooperativas, né? Isso. Então, assim, é geral, sabe? E muita coisa influencia no preço da energia elétrica, é dólar alto, porque tu compra uma parte da nossa energia, tu compra de fora. Quando tu tem um problema de recursos hídricos, tu tem que partir para a termoelétrica. A incidência é direta. Exatamente. Por isso que as pessoas estão se valendo muito da energia solar. E alertando, né, que até 31 de dezembro, quem fizer, né, eles têm, zerado. Está zerado. Exato, mas a partir do ano que vem vai ter que pagar alguma coisa. Pois é, olha aí, ó, isso aí é uma outra dica aí de quem está pensando na questão da energia solar. E assim, a dificuldade que as pessoas estão tendo, não digo Santa Maria, mas a gente vê isso como um todo, né, que eles têm o cadastro no CRAS, né? Sim. Mas só que assim, as pessoas têm a ideia de que há uma isenção. Não é isenção. Aquele cadastro único, ele dá uma redução. Até 30 kW, né, de consumo, tu tem 65% de redução da tarifa, né? E acima disso vai 45%. E depois não tem. Só que as pessoas não têm não são informadas de forma adequada. Entende? Então, assim, a gente se surpreende com a chegada das pessoas assim, não é isento. Tu tem a tarifa social, é diferente. Sabe? E então tem muita gente que não se dá conta disso, que está sem energia. Imagina. Nesses lugares assim que tu vê que a população passa muita dificuldade. Então é a questão da informação que a gente tenta passar. E por conta dessas nossas distâncias e das pessoas terem que nos procurar, né, que a gente foi, né, agraciado agora, né? Exato, né? Com um projeto, né, do Procon Móvel, Isso. que é uma unidade móvel adaptada e um carro de apoio para justamente fazer isso, né? Poder ficar mais próximo. Porque muitas vezes, Márcia, existe até uma espécie de vergonha, intimidação. Olha, eu vou lá, eu não vou saber explicar, enfim. E com esta questão de ser itinerante, sem dúvida nenhuma que vocês que têm este diagnóstico
né? Sabendo aonde estão os principais problemas em termos de localização, vocês podem fazer o contrário agora, né? Irem até Exatamente. aquela que está necessitando. E aqueles colegas assim que eu sei que pelo Brasil tem essas unidades móveis, eles não fazem um trabalho só da defesa do consumidor. Eu fico imaginando, porque daí já começa... Tu faz mutirão, tu faz junto com a Defensoria, tu faz junto com o Ministério Público, sabe? Tu faz junto com a Delegacia do Idoso, com a Delegacia da Criança, com a Delegacia da Mulher. Então eles fazem várias ações. Que maravilha que foi, maravilha. Então assim, vai ser, eu digo que vai ser um veículo multitarefas, né? Isso é um sonho sonhado a muitas cabeças. Não tem dúvida. E claro que a gente não faz nada sozinho, sem o apoio da gestão. Por isso a importância, Márcia, de várias pessoas estarem dentro do processo, porque daí aonde existe uma fraqueza ou uma falta pelo meu lado, tu podes entrar dentro do processo e apoiar. E aí vem essa questão que, fazendo uma analogia aqui com o meu lado profissional, né, da questão da segurança pública, que a gente via e vê que muitas vezes a Brigada Militar, ela vai atender uma ocorrência de um determinado momento até muito simples, mas ela acaba encontrando outros fatores que não são afetos à segurança pública, mas que estão sendo incidentes ali, né, que estão sendo reais e que a Brigada, como esse órgão público, ela tem que fazer um encaminhamento. Eu já estou vendo aqui esta unidade móvel de vocês indo num determinado ponto e se deparando com situações em que ela vai ter que fazer esses encaminhamentos, como tu falaste aí, a Delegacia do Idoso, né, proteção para a mulher, enfim, várias coisas que vão acabar chegando junto ao PROCON. Exatamente. A gente fez a apresentação lá no Ministério Público, né, com a de como vai ficar a adesivação, né, dos dois veículos. Ah, sim. Porque a ideia, né, que eu tive, e foi feito por um colega nosso, de designer, né, da prefeitura, de como que ficariam os dois veículos adesivados, né. Pena que eu esqueci de mandar os arquivos. Mas assim, ficou muito legal a apresentação, né. Participou da assinatura, o prefeito estava presente, a nossa secretária Carolina Salbego também estava, o presidente do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, o Cláudio Pires, que é conselheiro, a Caroline Vaz, que ela hoje é subprocuradora de Justiça, né? Certo, isso. E ela já foi do Centro de Apoio ao Consumidor, que é o CAOCOM, hoje é comandado pelo Gustavo Munhoz, o doutor Gustavo Munhoz. E o presidente do fundo egresso da Universidade de Passo Fundo, Fabiano Dalazen. E o pessoal lá de Passo Fundo ficou tão feliz quanto a gente. Claro. Né? Eu sempre falo para o professor Rogério. Meus colegas ficaram felizes, porque isso é uma porta que se abre. Tu me tirasse agora a palavra. É uma porta que se abre. O Fundo de Reconstrução dos Bens Lesados do Ministério Público, ele vem exercendo ao longo do tempo um papel social muito importante, não só social, como para a cultura, para infraestrutura e gestão. Estruturantes eles também fazem. Nesse edital, o PROCON de Santa Maria apresentou 2 projetos, né, que eles foram aprovados e classificados, foi da unidade móvel, né? Então os 2 foram aprovados, nós apresentamos os 2 e os 2 foram aprovados. Coisa boa. Mas foi classificado da unidade móvel. E eu acho bem interessante isso, porque se tu faz convênios, por exemplo, assim, um PROCON municipal, tudo bem, mas se a gente faz um convênio com o PROCON do Estado ou com uma outra instituição, a gente pode trabalhar na região. Correto. Sabe? Claro. A questão de orientação, de educação financeira. Então, é a nossa mobilidade que vai modificar, né? Hoje a gente fica muito preso e consegue fazer algumas coisas, porque o PROCON de Santa Maria tem um veículo só, pequenininho, né? Imagina. Mas ele é bem cuidadinho, ele é de 2010. Olha aí. Viu? Ele é 2010, ele é muito tem bem 12 anos de uso. Tem 24 mil quilômetros, a gente trabalha com ele dentro da cidade. Quando a gente faz ações com outras instituições, eles preferem que se vá nos carros dele, que são melhores que os nossos, né? Entendeu? Mas a gente gosta de andar com o nosso, né? Então, a gente tem feito isso, e ele tem servido justamente para isso. Mas eu fiquei muito feliz, né? Porque foram
acho que 7, eu estou na coordenação desde 2013, né? Eu disse para o prefeito que ele já lá no Ministério Público, eu digo, eu já sou herança, né? Tá. Eu já estou vindo no inventário. Sei. Estou vindo no inventário, mas é importante isso porque dá uma continuidade ao trabalho, né? Lógico que é de livre exoneração, a gente sabe disso, não são todos os meus colegas que são servidores como eu, mas assim, tem gente que consegue ficar por administrações mesmo não sendo servidor, e isso é importante porque dá continuidade. Continuidade, aí é questão de gestão mesmo. O prefeito ficou muito feliz, assim, porque é um passo importante. Santa Maria, eu considerei assim um reconhecimento para o que se faz aqui dentro do estado e fora dele, porque atinge a região, sabe? A gente vai conseguir, claro. com essas entidades, a gente vai conseguir rodar, porque tu não pode às vezes trabalhar com o poder de polícia em outros municípios, né? Sim. Mas a informação tu pode passar, auxiliar na informação. Exato, canalizar a informação. Exatamente. E diante disso, Márcia, entra também, sem dúvida nenhuma, aí a questão motivacional, né? A partir do momento em que tu vê que outros órgãos e tudo mais estão apoiando, estão incentivando, cresce a vontade de fazer mais e, sem dúvida nenhuma, envolvendo quem ganha, a comunidade. A comunidade como um todo é a principal beneficiária. E eu sei que é muito do gestor, né? Que às vezes falam assim, porque os PROCONs não multam, não sei o que. Eu digo assim, a questão que tem que entender é que a gente não é um órgão estritamente autuador. Certo. Pelo contrário, a gente é um órgão de educar tanto fornecedores quanto consumidores, né? Eu acho sem que dúvida. É importante. Tem leis que a gente tem que respeitar, que é a dupla visita. Tem problema? Tem, em todo lugar vai ter, sempre vai ter algum problema, mas eu acho que as coisas podem ser resolvidas. Nós fizemos aqui em 2020, 2021, nós fizemos ações junto com o Ministério Público de Santa Maria, com o Ministério Público da Saúde Alimentar. A gente fez também a Operação Petróleo Real, que envolveu todas as forças, né? Ministério Público, Defensoria, Brigada, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos os órgãos foram envolvidos numa ação que foi feita o ano passado, em julho. Então eu acho que isso que é importante, que foi uma ação educativa, entende? Tu acha problemas, claro que tu acha problemas, mas assim eu acho que tu tem que partir para a solução, não tem só dúvida. A sanção, porque toda a sanção que tu aplicar, e são multas pesadas, existem, tanto que o Fundo de Reconstrução é sobre isso, mas acontece que para isso tu precisa obedecer um devido processo legal e tem que dar a oportunidade de quem errou acertar. Né? Se a pessoa acertar, né, e aquilo não acontecer mais, eu acho que a tua função está sendo exercida, primeiro porque tu está educando e segundo que tu está defendendo o vulnerável, que não vai passar por aquilo ali. Porque nós sempre falamos, e algumas pessoas elas têm esta crítica, que eu até considero ela como construtiva, que é a questão de nós não partirmos de forma incisiva e direta nesta repressão, e sim nós nos utilizarmos da parte educacional. E sempre nós nos valermos, Márcia, da questão de acreditarmos que algumas pessoas elas podem errar ou deixarem de fazer algumas coisas por falta de conhecimento. Exatamente. Né? Então, nós temos que ter este pensamento positivo dentro disso, em acreditar, né, até um determinado ponto. Bom, a partir desse momento em que foi detectado que existiu uma má-fé, alguma outra coisa, bom, aí nós vamos dar o remédio numa dose mais forte, claro. Mas dentro sempre desse pensamento construtivo. Por isso que tem a lei que a gente tem que respeitar, que é da dupla visita. Tu faz a primeira visita orientativa. Olha aí, ó. Ela faz a primeira visita orientativa com uma notificação, depois que deve proceder, e a segunda sim. Aí a segunda, se não for no amor, vai ser na dor. Exato. Mas a maior parte das vezes que a gente tem feito, a gente fez todinho o setor farmacêutico em 2020, combustíveis 2021, alimentação, principalmente a questão da cesta básica. Várias ações que a gente encaminhou para a Secretaria Nacional do Consumidor partiram aqui de Santa Maria.
entendeu? No início da pandemia, levantamento do álcool em gel, depois quando nós começamos a monitorar a cesta básica, a material de construção civil, que tem várias coisas que influenciam nesses preços, além do que muita coisa não é fabricada no Brasil, né? Exato. E aonde tu tem problema com periféricos e acessórios, Imagina. vem. Entendeu? A consequência está vindo agora, porque as retomadas estão sendo feitas mais devagar. Sim, sim. Né? A economia está se refazendo. Isso, ela está voltando a sua, mas bem lento. Como, por exemplo, até a questão envolvendo a entrega de alguns produtos, né? Sim. Tu ia num determinado local, olha, eu quero uma caneta, olha, pode comprar a caneta agora, mas eu só tenho ideia de te entregar essa caneta no mês de novembro. Exatamente. Então, e não assegurando ainda o mesmo valor. Né? Ou seja, né, daqui um pouco eu estou comprando a caneta por R$2 e eu, olha, daqui um pouco, se tiver algum problema, essa caneta vai custar 3 lá em novembro. Então, olha só a questão da insegurança. Exatamente, né? A manutenção da oferta, né? Tu comprou por aquele preço, tem que receber por aquele preço. Imagina. Mas é que tem problema. A gente teve problema de tudo. Várias coisas assim que a gente viveu dentro da defesa do consumidor, porque a gente não podia se mexer, a gente não podia se locomover, né? Mais isso. A gente não estava podendo ir para lugar nenhum. Já tinha um limite. Só que quem faz o lobby do mal podia ir para qualquer lugar, né? Exatamente, verdade. Então assim, a gente trabalhou muito para que algumas coisas não acontecessem, né? A gente tem 2 projetos de lei assim que eu digo que é uma espada apontada para nossa cabecinha, Sim. né? Para nos machucar, que é o 2766, que alguns reclamam que a gente não multa, que os PROCONs não multam. Eu já escutei críticas também, porque tu tá na função pública, eu não respondo em rede social para ninguém. Sim. Entendeu? Se Nem alguém tem como. quiser que eu responda alguma coisa tecnicamente, me liga, me manda um e-mail que eu passo a informação, mas eu não respondo para ninguém em rede social. E aí as críticas acontecem, né? Só que esse PL 2766 vem bem de encontro à crítica que foi feita, né? Eles acham que a gente multa demais, então eles estão querendo sufocar os PROCONs. Tá, e o 2766, ele fala em quê? Justamente sobre isso. Ele mexe, né, nas multas que podem ser aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor. Né? E mexe drasticamente. Né? Por exemplo, se é uma das coisas que querem, né, que quando eu, por exemplo, multar aqui em Santa Maria, a mesma empresa não vai poder ser multada lá na Paraíba pelo mesmo motivo. Mas lá ele está incorrendo em erro também. Sim, imagina. Ou seja, daí vão ser 2 pesos, 2 medidas. Exatamente. Quer dizer, então, o erro aqui vai receber uma sanção. O erro logo lá, ali, não. Então, assim, isso aí, a gente teve conversando com o deputado autor, estamos tentando... ficou muito estranho. Conseguimos falar com ele essa semana, eu fico toda semana lá, a gente está tentando. Nos prometeram uma agenda, mas tem quem nos defenda, sabe? Sim, mas a gente é muito pouquinho. Sim. A gente é valente, mas a gente é pouquinho. Márcia, o ideal aí seria justamente falar com o autor e mostrar a realidade para o autor. Nós falamos com ele por webconferência no ápice ali de 2021. Os colegas da Associação PROCONs Paulistas esteve presencialmente com ele, mas é muito irredutível a posição, sabe? E ele entrou para regime de urgência, então ele está ali. Prioridade. Ele está ali stand-by. Trâmite. Ele está ali stand-by ainda, né? Ainda não, mas ele está ali. A qualquer momento pode entrar. Exatamente. Além desse, tem outros projetos tão mais importantes, né? Que seria o de fortalecimento dos PROCONs, que as audiências que se faz lá dentro, elas se tornarem um título extrajudicial já por força do PL de fortalecimento. Enfim, às vezes as prioridades não são as mesmas. Porque tu tem 2 políticas, né? Tu tem uma política pública de Estado e tu tem uma política de governo. Sim. É normal. Claro. Que todo mundo tem a sua própria expectativa de fazer as suas realizações. Mas a política pública de Estado, ela não pode ser esquecida. De forma alguma. De forma alguma. A gente vem sempre, a própria Constituição diz, né, que o Estado, né, o Estado, na forma da lei, vai fazer a defesa do consumidor. Só que esse decreto que saiu agora, o 10.887, que saiu no final do ano passado, eles são totalmente contrários aos preceitos constitucionais. Pois é, imagina.
Então nós temos um grupo grande, nacional, que trabalha muito conjunto, que são os conselhos dos defensores, Ministério Público do Consumidor, as entidades civis, os PROCONs. Alguns dirigentes desses órgãos estão juntos no grupo. Esta união é fundamental. E a gente trabalha muito sobre isso, discute muito, só que às vezes nós não temos, né, o sistema não tem o poderio financeiro para poder ir para a mídia, entendeu? E aí seria importante a gente fazer essa mídia. Nas nossas redes sociais a gente faz, mas não é a mesma coisa, não é impactante. Não. A semana passada eu participei da primeira reunião como titular da Comissão de Saúde Suplementar da ANS, né, indicada pela Procons Brasil. Eu fiquei encantada de ver aquilo que as pessoas estão fazendo. É uma comissão grande, são muitos membros. Estavam projetos, né, feitos pelos hospitais, sobre parturientes e vários assuntos assim. Era tanta coisa nova que eu não consegui absorver tudo. Ainda bem que eles gravaram, que eu estou escutando um pouquinho cada dia. Trabalho do Hospital Albert Einstein, outras coisas que começaram antes. E o que eu vejo assim, é um PROCON municipal de interior. Sim. A gente tem muita estrada para pegar um aeroporto. Imagina. Que servidor público não pode ser de Santa Maria, tem que ser de Porto Alegre. A gente tem que sair para lá. É isso aí. Sim, nós temos que rodar. A gente, um PROCON municipal de interior como Santa Maria, a gente tem hoje, né, o PROCON daqui, a representação nacional, né, através da vice-presidência da Procons Brasil, e agora com essa da Câmara de Saúde Suplementar. Foi uma coisa muito nova para mim, né, porque tu tem que ir participar, né? Às vezes as pessoas, por medo e por não ter conhecimento, deixam de ir. Mas eu acho que a gente tem que ir para aprender. Tem. O que eu falo sempre, somos eternos aprendizes. Nós temos que estar sempre atualizando. Lá dentro. Por exemplo, em Roraima, em Boa Vista, foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com uma operadora de plano de saúde, em função de que não estavam dando a assistência a determinados portadores de algumas doenças que não estariam naquele rol taxativo, né? Imagina, e já da ANS. E assim, a votação desse rol da saúde suplementar, que ele foi suspenso, né, o ano passado, ele foi suspenso e a gente ficou muito surpreso com a mudança que houve para a votação desse ano, né? Entendeu? Porque para nós, a gente entendia naquele momento que seria mantido um rol exemplificativo e não taxativo. Né? E não foi o que aconteceu. Então, assim, volta a litigância, né? Meu Deus. Volta a litigância. Porque quando se fala em litigância... Exatamente, por coisas já estabelecidas. Aí tu vê, autistas, que são um dos pontos principais, né? Os autistas e várias outras patologias, outros CIDs, que também ficariam de fora. E eu não consegui, assim, a reunião foi extensa, começou às 2h da tarde, foi às 6h. Meu Deus. Dentro do nosso 4 horas. Sim, mas é que eu estava ali para escutar pela primeira vez, né? E eu acho importante Santa Maria estar dentro. Acho importante a gente estar o município de Santa Maria lá representado, porque assim eu fiquei muito feliz de ver as pessoas que estavam do outro lado, que também querem alguma melhoria, sabe? Que querem que as coisas aconteçam. Claro que a gente tem dificuldade, a gente sabe que as operadoras de saúde, o objetivo é mercado, entendeu? Só que às vezes fazer mercado com a saúde é com a saúde, aí é complicado. É complicado. Eu tenho amigos que moram fora do Brasil e dizem bem assim para mim, com tudo que as pessoas reclamam, ainda bem que há o SUS. Não, a questão SUS, ela vem nos últimos tempos, ela vem num aspecto altamente positivo, e bem como tu falaste, Márcia, as pessoas dizem assim, olha, eu nunca pensei que o SUS poderia fazer isso, que o SUS está fazendo isso, então, olha, graças a Deus. Eu digo assim, Santa Maria tem algumas características diferenciadas, né? Sim. A gente tem o hospital universitário, tu tem ali o regional tu tem a UPA, tu tem as UBSs, mas assim, essas coisas que estão aos poucos melhorando a nossa... Não é o ideal, lógico, claro, não é. Nós vamos sempre encontrar dificuldades. E aí vem uma questão também, Márcia, temporal, né? Ou seja, em determinados momentos do ano,
né, como nós vivemos agora, até atual, eu não sei como que está a situação ali no nosso universitário, mas estavam com pessoas novamente em corredores, a emergência lotada, estavam trocando datas de intervenções cirúrgicas, enfim, mas são sazonais, né? Bem sazonal. Márcia, já nos avisaram lá que o nosso tempo se foi. Eu quero que tu deixes aqui, Márcia, uma reflexão, enfim, né? Para o nosso público a respeito dessa situação que tu estás se aperfeiçoando cada vez mais. E já antes da tua despedida, eu quero te fazer um convite para que, num curto espaço de tempo, tu possa retornar ao nosso programa, né? Até nos dando algumas informações de como foi esta reunião que tu estás indo, né? A Brasília, como que está o andamento destes projetos que estão na Câmara de Deputados e tudo mais, para nós irmos atualizando aqui, porque sem dúvida nenhuma é primordial o PROCON, né? Para a defesa do consumidor, para aquelas pessoas que têm algumas dificuldades e outros diagnósticos, como tu trouxeste para nós aqui, né? Que nos deixa bastante preocupados, que é esse superendividamento, né, de várias pessoas e que acaba dando um reflexo evidente na família, enfim, e isso tudo vem trazendo várias coisas negativas, né, dentro do processo. A gente está preparando nós estamos pregando porque tu precisa de ter estrutura para isso e logística, um mutirão, mas não por esses meses, assim, mais próximo do final do ano, para que as pessoas aproveitem as rendas extras. Na dúvida, não compre, não contrate, não acione links de WhatsApp, não compre por rede social, pesquise a empresa. Na dúvida, nós nos colocamos à disposição. Nós temos o telefone fixo, que é o 3217-1286, né? 3217? 1286. 1286. Que também é o WhatsApp. Ah, também o WhatsApp. E tem o celular, né, que é o 99178-3621. Apenas textos, porque senão a gente teria tem as linhas telefônicas. Sim. Elas não dão sinal de ocupado e nem pode. Sim. Tem um e-mail principal, que é o atendimento.proconsm@gmail.com. A gente passa a informação. Tá. Porque depois de fazer, não adianta nos procurar. Exatamente. Entendeu? A gente vai ter dificuldade. Aí, como diz a questão do gaúcho, né? Depois do leite derramado... Banco nenhum manda o WhatsApp, a não ser que tu tenha o celular do teu gerente de banco e para ligar para ele para saber. Não se passa dados, não se passa nada de Pix. Sempre que receber uma ligação dizendo que alguém está sequestrado, siga conversando, procure outro telefone para tentar conversar com a pessoa. A gente tem visto os mesmos golpes, os mesmos... Uma repetição. Todos os dias. Sim. E as pessoas sabem disso, sabe? Mas assim, principalmente com idosos, a gente vê as pessoas perderem 10, 15 mil reais e há uma retração dos bancos de se responsabilizar. Olha aí. Entendeu? Que foi feito mediante senha, né? Claro. As pessoas olham na televisão uma propaganda de algum produto, assim, pesquisa, liga pra gente, porque assim, a Fundação Procon São Paulo, né, que é a mãe de todas, ela tem o Lista Negra. Só colocar no Google, Lista Negra. Ali tem todos... Jogou ali, já vai acusar, olha, esta empresa negativo. Exatamente, não aconselhável de compra. São os oficiais. As pessoas usam muito um que não é oficial, né? Se dá resultado, não sei, né? Mas as pessoas podem usar. Na dúvida, nos ligue, nos pergunte. Perfeito, perfeito. Márcia, muito obrigado mais uma vez. Eu já te multei então aqui para te voltar novamente. A gente vai conversando quando tu achares o melhor momento, tá? De retornar ao programa. Desejamos um bom encontro, né? Uma boa reunião lá em Brasília, uma boa viagem para ti, que tu traga coisas boas, né? De lá para cá e que tem a nossa comunidade toda como beneficiária, tá bem? Eu só tenho que agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, vocês viram que nós poderíamos ficar aqui muito tempo, né? Com a Márcia e nós conversando, né? Chamou muito a atenção dessas dicas que ela deu agora no finalzinho do programa. Nós vamos elencar também, né, essas dicas dentro da página do programa, né, para que se chame sempre atenção de coisas antigas, né? O velho golpe do bilhete.
Não, mas ninguém cai no conto do bilhete. Cai. Todos os dias tem alguém que cai, né? Porque o sujeito que está aplicando o golpe, ele é muito bem preparado para isso, né? Ele sabe como abordar, ele sabe como fazer. Então, esse tipo de situação do golpista nós temos que estar sempre atentos, tá bem? Então, tome cuidado sempre. Na dúvida, olhe o que a Márcia disse. Na dúvida, não contrate, não compre, pesquise antes. Vai perder 5 minutos, 10 minutos, mas poderá estar aí escapando de um golpe ou de um grande golpe em termos financeiros, né? Aí a gente sabe que a situação não está boa para ninguém, tá bem? Tenham todos uma boa semana e com absoluta certeza, Deus querendo, nós estaremos aqui novamente a semana que vem. Forte abraço!